Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de produção de jogos. Então, eu vou fazer aqui um resumo da implementação do labirinto. Então, bem rapidinho aqui, eu vou criar uma pasta com o nome do projeto, labirinto, entrar dentro da pasta e já criar as pastas que eu preciso para o projeto. Materials, estou colocando em inglês, scripts e cenas. Ok, na pasta material eu vou colocar aqui, até já tenho pronto, deixa eu copiar esse material aqui, que é o material do projeto. Acho que eu tenho a versão dele em preto e branco. Não, deixa eu pegar esse aqui mesmo. Então eu vou colocar ele aqui na nossa pasta do labirinto, para a gente poder produzir. Então eu criei aqui uma imagem, tá, que vai ser referência para o nosso labirinto. Vou colocar isso aqui na pasta material. Isso está disponível lá no Canvas. Vou criar um objeto 3D Quad. Esse objeto, vocês estão vendo que ele está de frente para a câmera, tá? Então ele está na posição X e Y. A gente consegue ver ele de frente. Só que eu não quero ele nessa posição, eu quero ele deitado, assim, X e Z. Então, vou fazer uma rotação em Y, 90 graus. Então, está pronto aqui. Eu vou atribuir esse material a esse objeto. Então, na verdade, aqui é uma textura e ele vai criar o material depois. Fazendo assim, ele cria a pasta material, não é isso que eu quero. Então, deixa eu apagar isso aqui. Eu vou criar o material clicando com o botão na textura, criar material. Então, ele já criou o material dentro da pasta Materials. Na verdade, eu estou colocando tanto o material quanto a textura dentro da mesma pasta. Eu arrasto aqui para o albedo e pronto. E agora eu arrasto o material para o objeto. Então, a textura vai no material, o material vai no objeto. Pronto, agora eu tenho meu objeto mais ou menos definido aqui. Eu vou fazer ele ficar bem maiorzinho. Coloquei ele aqui 20 por 20. Tá? Nossa textura, ela tem um labirinto com tamanho de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 bloquinhos. Então, por isso que eu estou definindo 20 por 20. Então, a escala aqui seria que o 1 seria o tamanho do objeto e 20 por 20 seria o tamanho expandido dele, né? Eu vou criar aqui um objeto cubo. Vocês vão ver que ele fica aqui quase que exatamente no centro do nosso labirinto. Deixa eu colocar a câmera em ortogonal. Então, clicando aqui, gente, ó, vocês tiram o modo perspectivo e colocam ortogonal. Perspectiva é quando o objeto mais distante fica menor. Ortogonal não, olha, eu posso afastar que esse objeto ele não vai fazer diferença. Deixa eu colocar perspectiva, olha. Então, a quina dele vai ficar mais... a quina mais próxima vai ficar maior e a mais distante vai ficar menor. Né? Quando a gente tem perspectiva aqui. De lado a gente consegue ver melhor. Então, isso aqui em perspectiva, isso aqui é ortogonal. Estou clicando aqui, está em cima do objeto. Deixa eu chegar para cá. Ortogonal. Então, não tem essa variação. Eu quero transformar esse objeto no cubinho que vai ser minha parede, vai ser meu bloco. Então, eu vou chamar esse cubinho de bloco. Vou criar um material para ele. Deixa eu colocar uma corzinha qualquer aqui. Criar material. Definir uma cor de material aqui. Fazer uma parede meio marrom aqui.
Um pouco mais claro. Talvez assim ficar um pouco parecido com essa aqui, tá bom? Opa, não dei ok. Tá, e agora eu arrasto o material para o objeto. Então, tenho minha parede aqui, meu bloquinho. Esse bloquinho ele vai servir de referência para os outros blocos. Quando eu já expliquei isso lá na aula presencial, se eu criar outro material aqui, deixa eu criar um material qualquer, chamar isso aqui de vermelho, chamar esse material aqui de marrom. Então, se eu copiei e colei esse bloquinho, eu tenho dois, se eu mudar a cor de um bloquinho, o outro não muda. Então, depois de criar vários bloquinhos, eu precisar mudar a cor do meu cenário, eu tenho que fazer isso de um em um, o que não é uma boa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu bloquinho e vou transformar ele no que a gente chama de prefab. Criar uma nova pasta, chamar de prefab. Não é necessário criar a pasta, mas a título de organização é útil. Pronto, meu objeto chama prefab, eu vou fazer a mesma coisa, Ctrl C, Ctrl V, eu tenho uma cópia desse objeto. A diferença é que se eu pegar esse objeto aqui nos assets, na pasta asset, e mudar a cor dele, e não o que está na cena, eu consigo mudar a cor dos dois objetos de uma vez. Então isso é importante para a gente poder controlar cada item que está na tela, para não ter retrabalho, né, de ficar colorindo um a um. Feito isso, então temos o nosso objeto aqui. Quero voltar ele para o padrão. Eu vou clicar aqui no cantinho do objeto e vou... Se ele está aqui configurado como... Aqui não está aparecendo porque eu estou usando dois monitores, gente. A opção está do outro lado, tá? Tem como voltar ele com o objeto prefab, tá? Eu vou arrastar de volta aqui para ele poder voltar. Ah, acho que eu apliquei a cor, né? Tá. Vou voltar assim mesmo. Muito bem. Então, agora feito isso, eu tenho meu objeto. Eu posso dar um Ctrl C, Ctrl V e arrastar o objeto na tela, mas fica difícil da gente alinhar aqui. Então, eu vou vir editar, Project Settings, aqui a gente tem várias configurações, tá? Dois lugares que vocês vão encontrar muitas configurações. As configurações do editor, tá? As configurações aqui da Unity, tá? Então esse aqui é da Unity. E algumas outras ficam do lado de fora, como essa aqui, Grid e Snap. É nela que a gente vai mexer. Eu já mexi antes, então aqui eu coloquei que Size, Move e Scale são iguais a 1. Ou seja, ele vai andar de 1 em 1 na minha tela. Então, se eu dou um Ctrl C, Ctrl V e arrasto segurando o Ctrl, ele gruda no grid. Então fica mais fácil de eu alinhar o objeto. Então, Ctrl C, Ctrl V, arrasto segurando o Ctrl. Uma forma mais rápida ainda, em vez de dar Ctrl C, Ctrl V, que seria copiar e colar, eu vou dar direto um Ctrl D, que ele já duplica o objeto, como se eu desse Ctrl C, Ctrl V ao mesmo tempo. Então, Ctrl D, segurando o Ctrl, arrasto. Ctrl D, arrasto, Ctrl D, arrasto, Ctrl D, arrasto. Vou pegar por aqui de novo, Ctrl D, arrasto, Ctrl D, arrasto, e assim eu vou fazendo meu labirinto.
Não vou fazer ele todo aqui não, só para demonstração, pois eu mostro ele todo pronto. E agora eu vou criar os outros objetos. Aqui começa a ficar bagunçado o meu cenário, né? Tem muito bloquinho aqui. Eu vou criar um GameObject vazio, chamado labirinto. E vou copiar todos esses blocos para dentro desse GameObject. Aí fica mais organizado. Eu sei que todos os bloquinhos estão aqui dentro. Pronto. Então a gente já tem as nossas paredes aqui do labirinto. Depois é possível mudar a cor do chão. Falando no chão, ele está meio que sobrepondo. Aqui, deixa eu voltar a visão perspectiva. Ele fica meio sobrepondo o tamanho do bloquinho. Vocês vão observar que metade do bloquinho ele está para dentro do chão, tá? Porque o chão ele está na posição, deixa eu colocar aqui o y0, tanto dele quanto desse aqui, olha lá. Então, porque a posição 0 é o meio do bloco. Então, eu vou colocar esse plano aqui, que seria o terreno, como menos meio, menos 0,5. Ele fica abaixo dos bloquinhos. Ótimo, então agora já está ficando legal. Vou criar meu personagem. O personagem vai ser um objeto 2D e ele vai ser uma esfera. A esfera, por padrão, ela também vem com tamanho 1, mas vai ser grande para caminhar dentro do meu cenário. Deixa eu zerar a posição dela aqui. 0, 0, 0. Tá. Para que ela consiga caminhar aqui dentro sem bater na parede, eu vou fazer ela ficar um pouquinho menor. Por exemplo, 0,8 já é suficiente para ele ter uma folga de 10 centímetros de cada lado. Vou criar um material para ele. Não, posso usar aquele material vermelho que eu já tinha criado. Então, já tenho meu personagem e já tenho o meu cenário. Agora, eu preciso criar um script para ele movimentar. Vou vir na pasta Scripts, vou criar script C# e vou chamar de Player Labirinto. Clicando 2 vezes. Ok, temos o script aqui. Vou sumir com isso. Não quero esses comentários. Eu vou criar aqui uma variável public float speed para controlar a velocidade do personagem. No método update, ou seja, no looping de repetição do jogo, eu vou obter a posição, o teclado, né, a tecla que movimenta na horizontal. Eu faço input, me dá o axis, né, as coordenadas horizontal. Vou criar outra para vertical. Input, me dá a tecla. Isso vale para tecla, joystick, tá, gente? Então, esse getAxis aqui, ele faz isso. Vertical. Então, esse valor aqui, lembrando, ele vai variar entre -1, quando está apontando para a esquerda, 0 quando solta a tecla e 1 quando aponta para a direita. Isso vale com o direcional do teclado, as teclas WASD ou o direcional do joystick. Essas configurações, elas ficam no Project Settings. Aí vocês têm aqui, ó, Input Manager. E aí tem as opções de axis. E aqui tem horizontal e vertical, caso vocês queiram mudar alguma coisa. Então aqui, olha, vertical e horizontal pode ser as teclas left, pode ser A e D. Tem aqui o tempo, o atraso, várias coisas aqui relacionadas a isso. No caso do joystick, então tem muitas opções que a gente pode personalizar, se necessário. Tá, mas eu não vou fazer isso.
Isso aqui já é suficiente, eu posso até fazer um debug aqui, .log, para ver o que acontece. Vou imprimir as coordenadas H. Dando play, vocês vão perceber que meu console, aqui embaixo, ele vai apresentar o... não vai apresentar porque eu não atribuí o meu script ao player. Eu vou arrastar o script para dentro do player. Vocês vão perceber que o script aparece aqui. Então, vou dar play agora. E agora sim, eu posso vir aqui no console. E estou vendo que o valor é 0. Se eu clicar a tecla para esquerda, -1, soltei, voltou a 0, direita, 1. Então está funcionando. Então, agora eu posso fazer minha movimentação. Eu quero que o meu objeto altere a propriedade transforme dele. Lembrando que o transforme é o que muda o objeto de posição. Então, eu quero que o transforme ponto. A propriedade que mexe na posição chama position. Então, transforme ponto position recebe esse valor aqui. Eu poderia fazer exatamente isso, tá, gente? Novo vetor 3. Isso aqui é um vetor de 3 dimensões, não um valor só. Então, preciso fazer isso. H, tá? 0, 0, por exemplo. Tá? Isso faria o meu objeto caminhar um pouquinho. Só que eu preciso pegar a posição atual dele mais isso. Então, o certo seria fazer assim. Transforme.position mais um novo vetor com a posição. Se eu mandar rodar, eu já consigo fazer meu personagem caminhar. Só que ele está caminhando muito rápido, né? Deixa eu mudar uma coisa nesse código. Fica mais claro se eu fizer somente isso aqui, olha. Transforme.translate H. Essa função translate faz exatamente isso aqui. Ele pega a posição atual mais um vetor qualquer, mais um tamanho qualquer. Então, eu vou fazer isso para horizontal e para vertical. Feito isso, então eu tenho aqui que ele vai fazer translação tanto na horizontal quanto na vertical. Observem que eu coloquei o eixo vertical não no Y, mas no Z, tá? Justamente por causa da posição do cenário que eu coloquei. Se eu der play, vão perceber que ele consegue andar na vertical e na horizontal. Tá? Porém, ainda é muito rápido. Então, se eu multiplicar esse valor pelo speed, eu consigo controlar. Speed. Tá, speed eu coloquei o nome speed, gente, mas poderia ser qualquer nome, tá? Não necessariamente precisa ser speed. E eu coloquei público para ele ser visível aqui no inspector para eu poder alterar o valor. Então, eu vou colocar aqui um valor menor, 0.2, por exemplo. Se eu der play, olha, já ficou mais suave. Se eu colocar menos 0.1, ficou mais lento ainda. Legal. Então, meu personagem já consegue caminhar pelo cenário. Porém, esse valor aqui ele pode ser alterado de acordo com a velocidade da máquina. Então, é importante eu multiplicar isso pelo time.deltaTime, que é a variação de velocidade de cada máquina. Então, isso aqui, se a máquina é mais rápida, esse valor aqui vai ser menor, né, que é a diferença de tempo entre um update e outro. Então, vai multiplicar esse valor pela fração de segundo gasto para atualizar a tela. Então, o que gasta mais multiplica por um valor maior, então a velocidade fica maior, compensando a lentidão da máquina. E uma máquina mais rápida, esse valor vai ser menor,
vai multiplicar por um valor menor e o valor resultante vai ser menor, compensando a velocidade da máquina. Então, vocês vão perceber que agora ficou extremamente lento. Então, esse speed aqui pode ser um valor mais alto, por exemplo, um 5. Agora tranquilo, meu personagem consegue se movimentar pelo cenário. Então, agora, só que ele atravessa a parede, e não é isso que eu quero. Para ele não atravessar a parede, eu tenho que transformar ele num corpo rígido. Eu venho aqui, clicando na bolinha, que vai ser o personagem, deixa eu até mudar o nome já para player. Eu vou vir em componentes, física, rigid body. Coloquei um componente de física. Então agora, ao movimentar o personagem, ele colide com a parede. Deixa eu até já mudar a velocidade aqui, deixar uns 6 para ficar pronto. Então ele colide com a parede. Tá? Só que vocês estão percebendo que ele ficou todo doido aqui na hora que eu movimento ele, né? Porque ele vai na direção para frente. E a direção para frente, depois que ele bate, ele começa a rodar. Então ele acaba não sabendo o que é a frente. Ele está de cabeça para baixo, então ele fica doidão. Para ele não rodar, eu vou vir no Rigid Body e tem uma opção aqui, Freeze Rotation. Ele não vai rotacionar mais. Dando play. Agora ele colide, mas ele não rotaciona. Então, perfeito, é o que a gente queria. Então ele consegue caminhar, não atravessa a parede e também não vai rotacionar. Deixa eu ajeitar a câmera, que ela está visualizando uma área bem estranha aqui da tela, né? Eu vou clicar na câmera, deixa eu visualizar aqui, ela está vendo assim. Eu quero que ela visualize por cima. Então eu vou fazer um ângulo de rotação aqui, 90 graus. Colocar ele em cima do cenário. Como eu falei, está em modo perspectiva, né? Então isso aqui não é legal para um jogo com cara de 2D. Nesse caso, não ficou legal. Eu vou vir aqui e colocar ortogonal. Pronto. Então, aí a câmera fica reta, vocês conseguem observar aqui, né? Que são linhas paralelas em vez de criar aquela perspectiva. Dando play, nosso personagem agora consegue caminhar pelo cenário. Muito bem. Então agora eu quero fazer uma nova fase. E essa aqui é a novidade que a gente não viu na outra aula. Eu vou vir em labirinto, deixa eu salvar essa cena, vou chamar isso de cena 01. E vou fazer um novo cenário. Vou vir aqui em salvar como, vou salvar até esse cenário e só modificar ele. Labirinto, cenário, chamar isso de cena 02. Ok, tenho dois cenários, deixa eu mostrar isso aqui no meu... Então tem o cenário 1, cenário 2. Deixa eu até criar um outro material aqui. Colocar um material preto. Ok, então aqui, deixa eu pegar o cenário 2. O ideal seria fazer todo o processo, tá, gente? Criar um novo prefab da parede, para a gente poder controlar os bloquinhos desse segundo cenário. Mas eu vou fazer assim mesmo. Tá? Porque se é uma cópia, não tem... Então, só para a gente perceber que um cenário está preto, né, com as paredes pretas, e um cenário está com a parede marrom. Pronto. Então, tem dois cenários. Deixa eu salvar esse aqui. Estamos aqui no cenário 2. Deixa eu pegar aqui o cenário 1. Cenário 1 marrom, cenário 2 preto. Tá, então, para a gente fazer uma mudança de cenário, eu vou criar um novo objeto que vai me fazer mudar de fase. Então, vou criar aqui um cilindro. Então, esse cilindro aqui vai ser minha mudança de fase. Vou diminuir ele aqui também, para ele conseguir ficar dentro do meu cenário. Vou colocar assim mesmo, tá bom? Deixa eu criar um material de cor diferente aqui, um
verde, por exemplo. Ok. Eu vou criar um script que faça isso. Vou vir na pasta scripts, novo script. O script que movimenta, né, que muda o cenário, eu vou chamar ele de colisão. Peraí, deixa eu apagar esse script aqui, que eu não dei nome para ele. Só é sempre importante dar um nome para o script na hora que a gente cria ele, tá? Depois eu mostro o porquê. Então, colisão, labirinto. Podia ser item, né? Acho que faz mais sentido. Deixa eu mudar o nome aqui e já vou explicar por que dá errado. Se eu chamar ele de item agora, ó, vou mudar o nome do script. Item labirinto. Se eu clicar 2 vezes para editar o código, observem que está escrito colisão aqui, ó. Então isso não vai funcionar, eu preciso mudar aqui dentro também. Item labirinto. Agora sim, tudo bem, tá? Ótimo. Então agora a gente pode fazer a colisão, né? Quando o player colidir nesse item, ele vai mudar de fase. Para fazer isso, a gente precisa de um script, de um método que não é o start e não é o update. É o método void on collision enter. Esse método, ele tem coisas aqui dentro desse parêntese, que é o collision, que define qual que é o outro objeto que colide. Quando ele colidir com algum objeto, eu quero que ele chame uma biblioteca que faça mudança de cenário. Então, aqui são as bibliotecas que estão sendo utilizadas no meu projeto. Vou fazer assim, usar a biblioteca Unity Engine.Scene Management, que é o gerenciador de cenas. Quando ele colidir no objeto, eu quero que o meu Scene Manager, cuidado aqui, tá, gente? Aqui é Manager e lá é gerenciamento, né? Esse aqui é o gerenciador. Load, Scene, e eu passo aqui qual cena que eu quero carregar. Tá? Se eu falar aqui que ele está carregando a cena 2, cena 02, acho que foi assim que eu chamei ela. Deixa eu ver se foi com letras minúsculas mesmo. Tem que ser igualzinho, sim, letra minúscula, cena 02. Então, se eu estiver na cena 01, ele, ao pegar esse objeto, ele mudaria para a cena 02. Então, deixa eu fazer isso aqui de novo. Eu vou criar um objeto, um cilindro, rotacionar 90, colocar ele aqui em alguma posição. Vou colocar do lado de cá para ficar diferente da outra cena. Vou pintar ele com material verde. E vou atribuir esse script a ele. Então, labirinto item, aqui no cilindro. Vou mudar o nome desse cilindro para item. Item. E vou adicionar a ele o rigidbody, physic rigidbody. Só que um detalhe importante é que eu quero que esse objeto ele não caia. Porque quando a gente adiciona um rigidbody e dá play, ele tem uma opção aqui, usar gravidade, que faz o objeto cair. Não quero que ele caia não, vou deixar ele quietinho aqui. Então ele vai estar aqui já na altura certa, quando eu der play, ele continua quietinho ali. Tá. Só que ele não vai conseguir carregar a cena porque ele não conhece todas as cenas que eu preciso no meu projeto. Então eu vou ter que vir aqui, File, Build Settings, e nessa tela a gente adiciona todas as cenas que tem no meu projeto. Tá? Deixa eu apagar essas cenas aqui. Eu quero adicionar essa cena agora. Então, olha, labirinto, cena 01.
Então, a cena 01 já faz parte do meu projeto. Deixa eu abrir a cena 02 e faço a mesma coisa. File, Build Settings, adicionar cena. Então, ele já conhece as duas cenas que estão no meu projeto. Então, salvei, vou para a cena 1, play. Meu player, provavelmente meu item caiu aqui, né? Tinha gravidade e ele colidiu com o chão. Então, se ele já colidir com alguma coisa, ele já muda de fase, tá, gente? Não só com o player. Então, olha lá, mudou de fase. E aqui não vai mudar de fase porque eu já estou na mesma fase, tá, gente? Então, eu quero controlar a fase via script. Perceberam que eu tenho que colocar o nome da fase aqui? Se eu criar uma variável, posso até apagar isso aqui para ficar tudo na tela. Eu vou criar uma variável pública para ficar visível lá no Inspector, do tipo string, porque eu quero um texto que chama fase. Então eu vou colocar o nome da fase aqui, em vez de colocar a fase já direto no script. Quando eu clico no item, eu tenho aqui a fase que eu posso determinar. Como eu estou aqui na fase 1, eu vou falar que quando eu clicar no item, quando eu encostar no item, ele vai para cena 02, para a fase 2. Já na fase 2, salvar, eu vou clicar no meu item e vou falar que quando o personagem encostar nele, ele vai para a cena 01. Então, ele vai ficar alternando de cena, como se estivesse entrando num portal. Então, estou na fase 2, né, caminho aqui normal, encostei no item, puff, fui para a fase 1. Se eu encosto no item, fui para a fase 2. Então, consigo mudar de fase aqui, né, só encostando no item. Última coisinha, só para deixar o cenário mais interessante, recomendo vocês criarem materiais, completarem o terreno aqui, né? Deixa eu mudar uma coisa aqui. Por exemplo, na fase escura eu vou colocar o fundo, o terreno como marrom. Tá, gente? Isso depois de ter feito tudo, né? Eu vou adicionar um Game Object aqui, que é luz. Vou colocar uma luz pontual. Interessante essa luzinha, né? Que ela... Posso colocar ela aqui no player. Vou colocar ela um pouquinho mais alta aqui. Parece que a luz sai do player mesmo, tá? Então, para que ela acompanhe o player, é só eu arrastar a luz para dentro do player. A mesma coisa acontece para a câmera. Se eu arrastar a câmera para dentro do player, ao caminhar, o player carrega esses objetos com ele. Então, olha, tanto a luz quanto a câmera vai com o player. E eu posso colocar a mesma luz aqui no meu objeto PointLight para chamar a atenção desse objeto, né? Para chamar a atenção do player, para ele ficar com vontade de pegar esse objeto. Eu vou colocar a cor da luz aqui como verde, já que o objeto é verde. Não está dando para ver muita diferença porque está muito claro. E vocês têm aqui um direcional light e aqui tem a intensidade da luz. Eu posso escurecer o meu cenário para criar um clima mais interessante. Então, ok, tem um cenário aqui escuro com um objeto que chama atenção. Eu vou lá pegar meu objeto e, puff, mudei de cena, passei para dia. Então, implementem o resto do cenário e todo o mecanismo de mudança de fase.